Um intercessor é alguém que reconhece e confessa os seus pecados e os pecados do povo. Três verdades nos chamam a atenção acerca do ministério de intercessão de Neemias. Em primeiro lugar, o intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. O pecado foi a causa do cativeiro. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram do cativeiro. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha, opróbrio. A história está repleta de exemplos de homens que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. Acã foi apedrejado com sua família. Ofni e Finéias morreram e levaram à morte mais de 30.000 homens. Davi trouxe a espada sobre a sua própria casa. O pecado é uma fraude, oferece prazer e paga com a escravidão. Parece gostoso ao paladar, mas mata. Nada conspira mais contra a oração que o pecado. Um homem rendido ao pecado jamais será um intercessor. Um pai acomodado no pecado jamais se colocará na brecha em favor de seus filhos. Em segundo lugar, o intercessor identifica-se com os pecados do povo. Neemias orou: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias, capítulo 1, versículo 6, parte B. Neemias não ficou culpando o povo, mas identificou-se com ele. Um intercessor não é um acusador, jamais aponta o dedo para os outros. Antes, levanta as mãos ao céu em ardorosa oração. Os pais precisam identificar com seus filhos. A dor de seus filhos é a sua dor. As lágrimas de seus filhos são as suas lágrimas. Os dramas de seus filhos são os seus dramas. Certa feita, Jesus foi a Tiro e Sidom. Lá estava a mãe gentia. Ela buscou Jesus com insistência em favor de sua família. Seu clamor não foi: tem misericórdia de minha filha, mas: tem misericórdia de mim. Ela se identificou com sua filha. A causa de sua filha era sua causa. É assim que os pais devem orar por seus filhos. Em terceiro lugar, um intercessor faz confissões específicas. Muitas confissões são genéricas e pouco específicas. Por isso, sem convicção de pecado e sem quebrantamento. Neemias foi específico: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias, capítulo 1, versículo 7. Para que a oração tenha efeito, precisa ser acompanhada de confissão. Quem confessa seus pecados e os deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Não podemos agir com irresponsabilidade espiritual em relação aos nossos filhos. Não podemos fazer vistas grossas aos seus pecados. O sacerdote Eli amava mais os seus filhos que a Deus, por isso deixou de corrigi-los. Não podemos contemporizar os erros dos nossos filhos. Precisamos confrontá-los e ao mesmo tempo clamar a Deus em favor deles, rogando ao Senhor sua misericórdia. Um intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas. Um intercessor precisa conhecer a palavra. É o combustível da palavra que alimenta o ministério da intercessão. 4 verdades devem ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, o intercessor sabe que Deus tem zelo por cumprir sua palavra. Neemias, capítulo 1, versículo 8. Neemias começou sua oração dizendo para Deus: lembra-te, a memória de Deus é infalível, pois é onisciente, mas Deus ama ser lembrado de suas promessas. Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. As maiores orações da Bíblia foram fundamentadas nas promessas da palavra de Deus. A oração eficaz é aquela que se baseia nas promessas de Deus.
Como diz R.C. Trent, a oração não é vencer a relutância de Deus, é apropriar-se de sua mais alta disposição. Deus prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Nossos filhos são filhos da promessa, são herança de Deus. Não geramos filhos para a morte, não geramos filhos para o cativeiro. Nossos filhos devem ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, o intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Neemias, capítulo 1, versículo 8, parte B. Deus prometeu bênçãos e alertou acerca da maldição causada pela desobediência. O povo de Israel desobedeceu e sofreu nas mãos de seus inimigos. A dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu povo. Por causa do pecado, o pecado sempre atrai juízo, derrota, dispersão. Nossos filhos precisam ser alertados acerca da justiça de Deus. O pecado sempre produz consequências amargas. Deus não é um ser bonachão. Ele é santo e fogo consumidor. Só os loucos zombam do pecado. Nossos filhos precisam saber disso. Em terceiro lugar, o intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Neemias, capítulo 1, versículo 9. Deus é compassivo, é o Deus de toda graça, aquele que restaura o caído e não rejeita o coração quebrantado. Neemias sabe que, se o povo se arrepender, virá um tempo novo de restauração e refrigério. Essa é a confiança do intercessor, o conhecimento do caráter misericordioso de Deus. A misericórdia de Deus nos impulsiona a orar. Ele é o Deus de toda graça. Ele não rejeita o coração quebrantado, não despede aqueles que se aproximam com o coração contrito. Há esperança para a família, há esperança para os filhos desviados, há esperança para os pródigos que estão perdidos no país distante, há esperança para os feridos que chegam em casa emocionalmente arrebentados. Deus é o nosso Pai de misericórdias, Ele é rico em perdoar. Em quarto lugar, o intercessor compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Neemias, capítulo 1, versículo 10. Neemias ora fundamentado na perseverança do amor de Deus pelo seu povo. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Neemias fala de um lugar escolhido e de um povo escolhido. As nossas fraquezas não anulam a eleição da graça. Mesmo quando pecamos, não deixamos de ser o povo remido por Deus, nem deixamos de ser servos de Deus. O povo da aliança é disciplinado, mas não rejeitado para sempre. Devemos agarrar-nos a esta verdade bendita e encontrar alento para prosseguirmos nessa empreitada de intercessão por nossos filhos. O intercessor é alguém que associa devoção e ação. O intercessor ora. Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou durante 120 dias. Ele colocou essa causa diante de Deus, mas também colocou a mesma causa diante do rei. A oração não é um substituto para o trabalho, ela é o maior trabalho. Neemias ora e toma medidas práticas, vai ao rei, informa-o sobre a condição do seu povo, faz pedidos, solicita cartas, verifica o problema, mobiliza o povo e triunfa sobre dificuldades e oposição. O intercessor compreende que o coração do rei está nas mãos de Deus. Neemias compreende que o maior rei da terra está debaixo da autoridade e do poder do Rei dos Reis. Neemias compreende que o mais poderoso monarca da terra era apenas um homem. Ele sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender a seu pedido. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ao rei, confiado no Rei dos Reis, ele conjuga oração e ação. Os pais precisam orar e agir, precisam falar com seus filhos e precisam falar a Deus. Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis. O coração
do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade foi reconstruída. A oração abre os olhos a coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Que Deus levante um exército de homens santos a erguer aos céus as mãos santas em fervente oração em favor da família. Precisamos de um reavivamento na família. Precisamos ver nossos filhos levantando-se no poder do Espírito Santo para restaurar nossa nação. Nossos muros também estão quebrados e nossas portas foram queimadas a fogo. Que o Deus dos céus ouça o nosso clamor e que os pais sejam desafiados, como foi Neemias, para se colocarem na brecha em favor de seus filhos, a fim de que essa geração que desponta conheça o Deus e viva para a glória de Deus.